5 ajustes simples que vão fazer muita diferença na sua bicicleta e no momento que você começou a pedalar. Se você quer saber quais são esses 5 erros que muito ciclista comete, fica comigo até o final do vídeo e descubra. Eu sou o Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Bom, quando a gente inicia algo é muito natural ter diversas dúvidas e muitas vezes a gente tem que errar para aprender. O meu objetivo nesse vídeo é te fazer pular essa etapa do erro, né, galera? Se for possível você não errar antes, é melhor, né? Aprender da maneira correta vai fazer muito mais sentido. Talvez se você já pedala há algum tempo, você já passou por elas, mas talvez vocês não saibam ainda. Então, fica comigo para entender quais são essas dicas, porque a quinta dica ela é muito importante. Então, bora para a primeira. Se você sente dores na hora de realizar o pedal, principalmente dores na região do assento, né, na região da bunda, é muito importante você ter cuidado com a questão da altura do seu selim. É isso mesmo. Muita gente sente desconforto ao pedalar, sente dores na região genital, sente dores em regiões que não é legal. E então, muitos erros estão relacionados principalmente à questão da altura do selim. Pode parecer simples, mas faz bastante diferença você andar ou com um selim muito alto ou com um selim muito baixo. Qualquer um dos erros vai ser prejudicial tanto para a sua saúde quanto para a questão do seu conforto, né? Não é legal realizar uma atividade longa como é o ciclismo. Muitas vezes a gente passa horas pedalando sentindo dor. Então é muito importante ter esse cuidado. Afinal de contas, existem algumas táticas que a gente utiliza para poder alinhar a questão da altura, né? E também não existe uma regra pronta. Muita gente tem o tal do cavalo, né? Que é aquela medida que a gente usa entre pernas, mais alta ou mais baixa também. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem um cavalo muito alto, né? Para uma pessoa que deveria usar uma bike tamanho M, o cavalo é equivalente a uma pessoa tamanho G. Então notem, né? É particular. Muitas vezes a pessoa tem um tronco mais longo, tem um tronco mais curto. O que é importante é encontrar a altura ideal e, claro, não ter medo de errar nesse aspecto. É importante sim você buscar essa questão da altura e deixar o banco na posição mais correta possível, para inclusive, notem, aqui é um ponto bem importante, evitar lesões. Sim, pode sim acontecer lesões se você usar o banco na altura errada, e isso pode ser prejudicial. Imagine, nós estamos fazendo uma articulação trabalhar diversas vezes em um único minuto. Imagine isso vezes horas, imagine isso vezes dias pedalando. O que pode acontecer, né? Desgaste prematuro, dores crônicas e muitas vezes problemas mais sérios. Por isso, não erre na questão da altura. Alinhe a altura do seu selim. Dê uma checada na sua bike se está tudo ok com essa altura, né? Se o seu joelho não está muito alto, não está muito baixo. E existem alguns pontos que vocês precisam ter sim cuidado na hora de começar a pedalar e ter esse erro sanado de uma vez por todas. E o ponto número 2, ele está relacionado ao ponto número 1. Ele está numa região muito próxima, então, né? Se vocês me permitem falar, que também é o selim. Porém, nesse caso não é a altura, e sim a angulação do selim. É isso mesmo. Muita gente erra num aspecto que pode parecer simples, mas faz muita diferença, que é o nível do selim. O nível, nesse caso, eu me refiro ao quão alto ou quão baixo ele pode estar. Se você utilizar o selim muito alto, a ponta dele tende a subir e vai encostar em regiões que não é para ter contato. Isso vai te doer e vai te incomodar, principalmente por ser regiões com áreas bastante sensíveis e muitos tecidos moles. Além disso, ter o selim muito inclinado para frente vai gerar com que você também tenha um problema relacionado a estar escorregando do banco. E muitas vezes, nesse problema de estar escorregando do banco, você tenta se alinhar no banco e vai escorregar mais uma vez e você até faz uma pequena compressão na sua coluna. Isso não é nem um pouco legal. Por isso, o ideal neste caso é ter o selim no ponto zero. Como é que você vai fazer isso? Você vai usar um simples nível de pedreiro, aquele nível bem básico que todo mundo conhece. Coloca uma tabuinha em cima do banco, utiliza o nível para poder deixar ele o mais zero possível. Aí sim, existem algumas especificidades de cada ciclista que podem variar, mas a regra de básica é usar o selim no ponto zero. Para algumas pessoas pode ser um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para cima, mas daí sim é mais particular. Essa regra vai fazer com que você tenha um conforto maior, tanto na altura quanto na angulação do seu selim. Ponto simples, tá, galera? Ponto simples de ser resolvido e muito fácil. Aí depois, claro que existem particularidades, como eu disse, né? Tanto de angulação, também com a questão do posicionamento. Mas eu não vou entrar nesse vídeo, né? Existem diversos pontos que precisam ser observados e aí talvez até é interessante ter um bike fit, né? Fazer um ajuste para poder deixar 100%. O ponto número 3 é algo bem importante para muitos ciclistas, mas antes de falar dele eu vou fazer aquele convite para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bike. Eu acho que a gente tem um canal muito democrático aqui, né? Onde eu falo muito de bikes de entrada, mas eu também entro um pouco mais no universo das mountain bikes. Ultimamente tenho abordado bastante o mundo da gravel. Tenho falado para vocês a questão de análise de equipamentos, análise de capacetes, de acessórios,
acessórios, também análise de pneus. Então vocês vão encontrar um material bem diverso aqui sobre o universo do ciclismo. Se você está gostando do nosso conteúdo, já segue a gente, se inscreve aqui e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos materiais. E bora para o ponto número 3, que também está relacionado ao ajuste, mas agora não é lá no assento, agora é relacionado ao ajuste do guidão. Sim, o ajuste do guidão faz toda a diferença, principalmente para quem está começando. Usar o guidão no ajuste errado vai também gerar dores e pode gerar problemas mais sérios. Notem, usar o guidão da maneira errada faz com que exista uma tensão extra nas suas articulações. Quem é que vai absorver boa parte dos buracos e boa parte dos desvios e desníveis de uma estrada, por exemplo? São os nossos braços. Se você utilizar o guidão de maneira que tensione muito a sua articulação, você tende a ter dores nessa região. Muitas vezes você nem vai sentir a dor na hora de realizar o pedal, mas essa dor pode vir tardiamente e muitas vezes pode ser até mesmo uma dor crônica, algo que possa gerar um problema mais sério. Então é importante entender que existem guidões diferentes. Sim, existem guidões diferentes em vários aspectos. Primeiro deles, largura. Estou falando aqui do guidão de mountain bike, tá, galera? Quão largo ele é? Guidões mais largos tendem a ter mais abertura e existe aquela alavanca de guidão que a gente conhece. Além disso, existe o rise, que é o quanto ele sobe, então guidões mais confortáveis de bicicletas passeio normalmente tem mais rise, então são aqueles guidões mais abertos. E também existe o back sweep, que é o quanto o guidão vai para trás também. Além do upsweep, enfim, alguns aspectos mais particulares. É importante notar que existem variações de guidão que você precisa conhecer. E aí entra o trabalho de talvez ter uma bike shop, uma loja de confiança que vai saber te indicar o que é mais usual para você. Afinal de contas, não tem como eu em um único vídeo falar de todos os modelos e todas as modalidades. E aqui, notem, estou falando apenas do guidão. Não estou falando do suporte do guidão ou da mesa, né? Aquela peça que vai lá na frente da bicicleta. Existem também diversas mesas com angulações positivas, negativas, maiores ou menores. Tudo isso vai influenciar muito na sua pilotagem. Por isso é interessante você ir até uma loja, ir até uma bike shop de confiança e conhecer junto ao vendedor, junto ao seu consultor de vendas, quais são as opções, o que é os seus principais problemas e aonde que dói mais. Sabendo aonde dói, começa a resolver o problema por aí. Falando de bike shop, claro, sempre vou indicar a nossa parceira aqui no canal, a Bennett Bike, né, que trabalha com uma linha bem completa de acessórios. Tem também a venda direta pelo site e, usando o nosso cupom, e pela Escola 5, ainda ganha 5% de desconto na hora de realizar a compra. E bora pro ponto número 4, que esse ponto também é muito matador e dá muito pouco trabalho para alinhar, que é ajustar os manetes, isso mesmo. Notem, cada mão vai ser de um tamanho diferente, cada mão vai ter uma posição diferente de pilotagem. Ajustar os manetes muitas vezes levam apenas alguns segundos e fazem toda a diferença. Já andei em bicicletas emprestadas em algum momento no meio do pedal e quando eu subi na bike, nossa, era muito estranho de pedalar com a bicicleta com as posições dos manetes totalmente ao contrário, uma saneta de freio para baixo, uma saneta de freio para cima, a posição do passador do câmbio totalmente atravessada, tinha que esticar o dedo para fazer, acionar a alavanca da suspensão aqui de uma maneira toda errada. Pessoal, um manete é chamado também de cockpit, tem que sair à mão, né? Tem que ser fácil. É algo que é muito prático quando você já conhece a bike, você nem olha para ele, né? Você troca de marcha, aciona a suspensão, freia, sem pensar. Então, esteja com ele à mão. Olhe para a distância que você precisa, calcule essa distância, faça esse ajuste e deixe a bicicleta ajustada para o seu uso. Isso é muito importante. Além disso, claro, né? A posição dos manetes ali também são importantes com base no estilo de uso. Lembre sempre, né? Nunca é interessante usar a mão nem dessa forma, nem dessa forma. O ideal é sempre manter ela reta em relação à posição do braço. Aí já é um outro aspecto que a gente precisa aprofundar também. Quando a gente fala de bike de estrada ou bike gravel, muda mais ainda, né? Afinal de contas, a posição vai ser muito importante e a pegada também muda. Por isso, é importante conhecer. Existem posições e alturas diferentes para cada tipo de uso e também existem particularidades, né? Conheço ciclistas aí que preferem um manete bem fechado, enquanto já eu prefiro um manete bem alto, bem aberto, né? Então é muito particular. É importante conhecer, é importante testar, né? Teste aí para entender o que realmente é mais efetivo. O ponto número 5 para a gente fechar esse vídeo, se você ficou até aqui, vou te agradecer imensamente pela sua audiência, algo muito importante para nós. E vou te fazer um convite, se você quiser também nos seguir lá no nosso Instagram,
a gente mostra um pouco mais do dia a dia, trabalha um pouco mais com enquetes e tudo mais. E, mais uma vez, se quiser se inscrever aqui no canal, já aproveita e já comenta aqui embaixo. Gostou desse vídeo? Deixa um gostei aí pra mim saber se você gostou e pra gente produzir mais conteúdo nesse sentido também, né? Fazer esse vídeo aí crescer e chegar em mais ciclistas. O ponto número 5 é muito importante e faz bastante diferença. O ponto número 5 está relacionado à posição dos pés nos pedais. É isso mesmo. Muita gente erra numa coisa bem básica, que é não se posicionar bem na bicicleta. Isso, a questão da posição dos pés, vai gerar controle e tração. Controle é no sentido de poder realmente controlar a bicicleta. Você controla a bicicleta utilizando os pés, utilizando a posição das pernas. E a tração, se você usa o pedal muito para trás no seu pé, a tendência é perder muita força. É importante entender que o pedal tem que ficar mais ou menos, né, no meio do pé. A gente não pode ficar com ele nem para trás, nem para frente demais. A posição é muito importante. Além disso, claro, que daí eu vou entrar um pouquinho no aspecto do pedal clip, mas que daí já é um assunto um pouco mais profundo, né? Muitas vezes o ciclista tem um pouco de receio de utilizar, mas dependendo da modalidade que você pratique, faz toda a diferença. Para quem inclusive me acompanha aí no Instagram, sabe que eu tô numa fase meio bitolada, né? Eu andei dando uma mudada, arranquei os pedais clip da minha mountain bike, tô usando o pedal flat novamente. Por que eu tô fazendo isso? Para me aumentar a minha tração e o meu controle. É isso mesmo. Tô voltando do zero, tô tentando retomar algumas coisas que eu acho que deveria ter aprendido lá no começo e não aprendi. Acabei pulando essa etapa e indo direto pro pedal clip, que é muito natural, né? A gente pega uma bicicleta, o pessoal diz, bota o pedal clip, bota a sapatilha. Fiz isso, porém agora eu tô retomando, né? Tô tentando entender o que realmente é a questão do pedal flat, quando é aquele pedal que não tem clipe, né? E por que, inclusive, muito atleta de mountain bike, enduro e downhill não usa sapatilha. Isso foi uma situação que me deixou bem contrariado e eu tô tentando entender então o porquê disso. O resultado, bom, por enquanto o resultado está sendo algumas canelas arranhadas, está sendo alguns pulos aí que não estão dando muito certo, mas como eu sou perseverante, eu vou ir atrás e eu vou tentar entender cada vez mais esse aspecto. Voltando para o ponto do nosso vídeo, usar o pedal na posição correta, o pé na posição correta do pedal faz toda a diferença. Então se atente a esse detalhe. Não só esse e todos esses 5 pontos. Recapitulando aqui, falamos então da altura do seu banco, da posição do seu banco, né, a questão da angulação, a questão do seu guidão, a questão dos seus manetes, dos seus ajustes de manetes e, por fim, a questão dos pedais. Notem que eu falei aqui de pontos de contato com a bicicleta. São todos os pontos que a gente tem contato com a bicicleta. Desde o assento, a parte dos controles, que fica no guidão, e a parte dos pedais, que ficam nos pés. Tudo isso é muito importante para a gente entender a bicicleta como uma conexão do nosso corpo, podendo assim usufruir ao máximo possível do nosso pedal e, claro, sendo cada vez mais divertido. Se você gostou desse conteúdo, mais uma vez fica o convite aqui para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, não perder nenhum dos nossos materiais e comentar aqui também, né? Gostei, quero ver mais assuntos nesse material. Ou, se você quer ver algum outro tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo também, a gente procura responder todo mundo sempre que é possível. Se você gostou, deixa o like, muito obrigado pela sua atenção, valeu e até uma próxima.